Anote o novo WhatsApp da Maravilha, 89,7, Uberlândia, 997658989. Fale com a Maravilha, 89,7, Uberlândia. Envie sua mensagem, peça seu louvor e participe das promoções. 997658989. Maravilha 89,7. Uberlândia, a rádio de todas as igrejas, que toca o som do céu. Agora pela 89,7. Maravilha FM Uberlândia. Almoce com a palavra. Almoce com a palavra. Apresentação: Pastor Carlos Henrique. Boa tarde, gente feliz. É um finalzinho de dia, quase tarde. Estamos começando por aqui pela Maravilha FM 89,7, diretamente dos nossos estúdios de Uberlândia, o Almoce com a Palavra, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Opa, tem novidade chegando por aí, hein? Vamos estrear dia de sábado também, ao meio-dia, com muita alegria. Eu, pastor Carlos Henrique, recebendo convidados sempre muito especiais que fazem a nossa alegria com tanta informação, conhecimento, revelação da parte de Deus para abençoar as nossas vidas. Hoje é quarta-feira e hoje é aquele dia especial que nós temos o quadro lindo e abençoado, o Entre Nós, falando daqueles assuntos que tem a ver com a nossa família, com a minha, com a sua, com a nossa família. Daqui a pouquinho a gente começa. Kelly Omara já está por aqui. Boa tarde, Kelly Omara. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês da Rádio Maravilha. O Júlio, a Carla já está ali na recepção aguardando, né, os nossos pedidos de socorro. Quero agradecer também a presença dos nossos ouvintes. Meu WhatsApp, dia de quarta-feira, já começa assim: Carlos, Kelly, manda o link. Gente, todas as quartas-feiras é o mesmo link. É o mesmo, né? É isso. Então, o mesmo link é para todos os programas. Meu telefone já... Kelly, manda o link, que hora que é o programa. Então, isso é muito gostoso, é prazeroso. Bom Quero demais. dizer que só faz sentido se tiver você aí do outro lado nos ouvindo e participando. O grupo lá está beijo. Movimentado, seu grupo lá? Muito. A minha comunidade WhatsApp, pelo fato de eu não ter o Instagram e a gente não movimentar muito o Facebook, né? Uhum. Então, a minha comunidade do WhatsApp mandou pergunta, aquele tem um tempinho, vai lá e responde. Que beleza. A gente tem essa conexão mais próxima. Foi a forma que eu entendi que a gente ia manter as nossas relações mais próximas. E esse acolhimento que eu tenho. Que bênção. É muito gostoso. Bom demais. Kelly Omara Dias já está por aqui. Daqui a pouquinho, Entre Nós. Vamos falar daqueles assuntos abençoadores. Gente, vocês estão sabendo que hoje é a última quarta-feira do mês de março e nós vamos ter aquele sorteio especial, sorteio que está sendo promovido pela Maravilha FM Uberlândia em parceria com a Érica Rezende Concept. A Érica Rezende Concept tem aquele tratamento exclusivo que todas as mulheres gostam, viu? A mulher quer ficar loira? Vai na Érica. Quer hidratar, cortar, fazer prancha, escovação, hidratação, é tanta coisa, né? Eu não tenho cabelo, mas o pessoal que tem precisa aproveitar. Mas a Érica faz cada mágica ali que não é brincadeira, tá? A Érica tá na Francisco Ribeiro 427, no bairro Santa Mônica. Lá você pode encontrar aquele atendimento diferenciado com os profissionais da Érica, e inclusive a própria Érica tá lá com aquele sorriso maravilhoso, recebendo todo mundo. Francisco Ribeiro 427, no bairro Santa Mônica. Quem ainda quiser participar do sorteio, as mulheres, somente mulheres, porque o mês de março é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas vocês. É só você fazer o seguinte, entra lá no Instagram, rapidinho, tá? Não esquece a gente aqui não, mas entra no Instagram, você vai seguir a página da Érica Rezende Concept, vai aparecer rapidinho pra você, Érica começa com H, Érica Rezende Concept, segue o perfil dela, tá bom? Vai lá no nosso Uberlândia 89 Maravilha, que é o perfil nosso no Instagram, você segue nossa página também, já acha lá a publicação, marca 3 amigas, pronto, manda seu nome para cá que você já vai estar concorrendo, a lista ali tá pronta e daqui a pouco a IA vai sortear para nós 3 pessoas que vão ser
contempladas. Uma vai ganhar uma hidratação, a outra irá ganhar um corte e a outra uma escova. Bom demais, Érica Rezende Concept, nossa parceira, e que alegria poder fazer sorteio hoje, na última quarta-feira do mês de março. Que Deus possa abençoar nosso querido irmão Eduardo Cunha. Por causa dele, né? Também ele foi o instrumento de Deus para proporcionar essa oportunidade que a gente tem de estar aqui ao vivo pela Maravilha FM de Uberlândia. Nosso presidente Eduardo Cunha, que Deus o abençoe com muita vida, saúde e prosperidade. Já vai aquele abraço para a irmã Keila, ligadinha aqui com a gente, o irmão Wender, ligadinho aqui conosco, Ana Mendes, Deus abençoe, muito bem-vinda, a irmã De Pires também, né? A irmã faz cada torta gostosa, viu, gente? É cada docinho. Paulo, um abraço aí pro Miguel Rocha, pro Denilson, Deus abençoe a Ana Clara, Vanusa, Osvaldo, Tiago Almeida, todo mundo que tá aqui pelo 89.7 FM, vocês também que estão aí pelo YouTube, pelo nosso stream na rádio, nos acompanhando, que Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Quer falar com a gente aqui no estúdio? É facinho, 34 é o DDD 997658989, 97658989. É o Almoce com a Palavra e daqui a pouquinho o Entre Nós tem assunto pra gente, tem perguntas da semana passada para responder e vai ser bênção demais. Maravilha FM 89,7, você está na frequência que toca o som do céu e é a rádio de todas as igrejas. 12 horas com 5 minutinhos, você daqui a pouquinho vai estar comigo no Entre Nós, que é Leomara Dias, compartilhando aquelas dicas maravilhosas para abençoar as nossas famílias. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, canção maravilhosa, Deus que cura, na voz da querida, oh meu pai, benção, não é a Bruna Carla não, daqui a pouco eu lembro o nome dela, é porque pulou aqui. O Júlio Neném hoje, gente, ele tá, eu sou menor aprendiz hoje, ele tá me ensinando aqui. Tá bom demais, 89.7, 12 horas, com 12 minutinhos, ó, número profético, tá? Olha, o Tiago entrou em contato aqui com a gente, deixa eu mandar um abraço para ele. Tiago Correia, Deus abençoe você poderosamente, viu, meu irmão? Alegria demais ter a sua companhia por aqui. Se quiser, se a sua esposa, namorada, mãe, filha, quiser participar do sorteio, manda o nome delas aqui pra gente incluir elas no sorteio. Nós vamos sortear daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos sortear uma hidratação, um corte, uma escova, promovido lá pela Érica Rezende Concept. Érica Rezende Concept é alto padrão de beleza para as nossas irmãs, na Francisco Ribeiro 427, no Santa Mônica. Segue o perfil, a página dela aí no Instagram, Érica com H, Érica Rezende Concept, tá bom? Sejam muito bem-vindos por aqui, gente. Você sabe que está chegando por aí a imersão do Café com Amigos. Café com Amigos já é um evento que há 11 anos vem abençoando todos nós, né, com empreendedorismo e todos esses assuntos aí que são relevantes para cada um de nós podermos crescer na área profissional. E para inaugurar a temporada 2026, neste sábado, dia 28 de março, às 8 horas da manhã, na Marcos de Freitas Costa 553, vai estar acontecendo no auditório da Igreja Sal da Terra, a imersão Café com Amigos com o tema O Futuro do Trabalho. O que será feito de nós, né? Conversando com o Julinho há pouco, ele falando a respeito de como é que era antigamente para fazer rádio. Era um monte de botão, tinha que inserir cartucho, disco, vinil, e era tanta coisa. Hoje se resume basicamente a um computador e uma mesa de som. Então, as coisas estão mudando, a tecnologia está avançando e é algo inevitável. E qual será o futuro do trabalho? Sobre esse tema vai acontecer a imersão neste sábado agora do Café com os Amigos, recebendo autoridades que vão falar sobre vários temas relacionados ao futuro do trabalho. Vale demais você estar por lá. A inscrição, toda a renda será em benefício do Amor é Mais, que é uma instituição maravilhosa. E você que às vezes está sem condição ou quer abençoar alguém para ir, se inscreva na nossa promoção. O sorteio vai ser sábado. O sorteio vai ser sexta-feira agora, o evento é sábado, o sorteio vai ser sexta-feira agora, nós vamos estar recebendo um cantor aqui, que vai fazer um som ao vivo para Jesus, e vamos sortear durante esse período 2 inscrições para a imersão Café com Amigos, o futuro do trabalho, que vai acontecer sábado agora. Fácil demais para você concorrer. Segue a página Café com Amigos no Instagram, depois manda seu nome aqui no WhatsApp mais agitado de Uberlândia, 34 99765 8989, tá bom? Ô, meu querido Tiago. Tiago mandou aqui o nome da esposa dele, Caliane, pra você colocar lá no sorteio. Depois você olha lá no WhatsApp, para o nome dela, para ela participar. Viu, irmã Franciele? Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Obrigado, viu, Tiago, pela sua participação. Pois é, quarta-feira é aquele dia especial que a gente tem aqui o Entre Nós. O Entre Nós é esse espaço onde Deus preparou a oportunidade de a gente conversar sobre temas relacionados com a família, né, gente? Já tá aqui a Kelly Mara Dias, tá ali respondendo o WhatsApp, porque o WhatsApp dia de hoje, o WhatsApp dela não para. É toda hora a gente ligando, mandando mensagem. Kelly, eu não tô te vendo, cadê você aqui, né? Eu quero te ver no meu celular. Né? Meninos, ó, acabei de atualizar lá no status, Carlos, o link daqui. do programa ao vivo, Tá. porque o pessoal começou a mandar aqui que não estava entrando. Olha. Então, acabei de atualizar, corre lá nos meus status, o link para você acompanhar nosso programa ao vivo já está disponível para vocês lá. Faça isso. E tem abraço aí que você quer mandar hoje, que o pessoal fica te pedindo abraço. Já viu o mineiro, que você vai conversar com o mineiro gosta de colocar nossa. Nossa. A gente põe um tempero a mais, né? É verdade. Então, hoje tem abraço. Eu vou começar a diversificar o abraço, porque senão, como é muitas pessoas, a gente às vezes, né, esquece um ou outro. Então, hoje meu abraço vai para o Amarildo, meu amigo.
nosso carpinteiro querido. Tem o Júnior também, que é carpinteiro, também é meu amigo. Mas Coisa os dois boa. são pessoas maravilhosas. Obrigada, Marildo. O Marildo, ele escreve poemas, manda para mim Que poesias. isso, que chique. É uma um poeta. gracinha, é uma gracinha. Um senhor de idade que tem aí uma vida maravilhosa, muita alegria. Quero mandar beijo para tia Sandra, Tia lá Sandra. do mini mercado, lá no São Jorge, viu, gente? Depois eu vou passar o Faz endereço a para propaganda vocês. aí, faz a propaganda. Ela no São Jorge. A Aline da Gráfica Aline, minha parceira de sempre, sempre me motivando, me dando inspirações para esses momentos. Aline, nós vamos precisar de você. E também, né, eu não podia deixar de agradecer minha família, né, que está sempre orando, sempre colocando a minha vida Amém. em evidência na presença de Deus para que os meus caminhos se fluam. Então Glória a Deus. um grande beijo no coração de todos que nos ouvem. Todos vocês são importantes. Que maravilha. Né? O Leomar ficou muito feliz, né, quando eu citei o nome dele semana passada. Eu falei, olha, você é um psicólogo maravilhoso e único. Precisamos estreitar os nossos vínculos profissionais. Né? Então, é uma pessoa que eu quero caminhar próximo de mim. E é o único psicólogo que, assim, da minha rede de contatos que atende em Libras. Sim. Né? E eu amo essas pessoas que vão para esse caminho, né, da diversidade, que acolhem as pessoas nas suas necessidades. E isso é muito lindo, né? É interessante que acho que é Kelly, lembrei, Kelly. A Kelly, sua xará, mandou mensagem aqui para nós justamente falando sobre isso. Onde que ela conseguiria acompanhar que tivesse legenda, porque ela não escuta, né? Ela é surda, então ela queria ver. Eu lembrei, falei, olha, só tem, a gente precisa ter esse olhar, né? A gente Precisa, encaminhou né? ela para o YouTube, onde tem as legendinhas lá. Nós entendendo a essência da empatia é justamente isso. Eu não posso olhar para situações só que se refere ao meu próprio mundo, às minhas próprias necessidades. Sim. A empatia, ela mexe com esse sentido de ser e existir no campo do outro também. Né? Porque você imagina que uma pessoa que nasce com essas, né, limitações, ela precisa existir Claro. e se sentir pertencente. É verdade. Então, quando existe a outra pessoa que se entrega, que se doa, em pelo menos fazer com que essa pessoa se sinta dentro do meio social, Inserida, que ela né? sente que ela faça viva. parte. Isso é conexão, isso é ser humano. Verdade. Né? Isso é cumprir o principal propósito que Deus nos une nas nossas diferenças. Amar ao teu próximo como a ti mesmo é sempre se perguntar: o que eu gostaria que o outro fizesse por mim? É verdade. Né? Até onde eu posso ir para fazer o outro se sentir bem, né? E aprovado. Então, a minha vida gira em torno disso. As minhas perguntas internas geram em torno disso. Então, eu sou uma pessoa que... As meninas falam que eu sou igual sanfona, Carly. Igual sanfona. Tocou, chorou. Eu sou o tipo de pessoa que eu abro a Isso é bom. janela, vejo os passarinhos cantando, eu já choro. Já chora. A minha cliente agora falou, conversando com ela, eu falei, olha, eu choro quando eu vejo um pneu furado. Aí fala, mas por quê? Eu tenho uma capacidade, né, intensa de pensar as coisas. Eu falo, poxa, era uma pessoa que está indo para o trabalho, às vezes chega atrasado. Quem está no trabalho está julgando ele porque ele não chegou a né? tempo. Então, às vezes, é uma mãe que tem que buscar o filho na escola, acontece uma situação dessa, a criança está do outro lado, nossa, minha mãe esqueceu de mim, mas não sabe que o pneu está furado. Então, nós estamos perdendo um pouco essa capacidade de respirar e falar o que está acontecendo com o outro. Por que eu não estou sendo atendido nessa necessidade? Sim. Né? O que está acontecendo dentro do meu universo que o outro não está entendendo e participando? E essas perguntas aí que você está fazendo se encaixam muito bem dentro do âmbito familiar, né? Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro. Por que é aquilo que a gente estava falando na semana passada? Mas por que essa criança está agindo dessa forma? Né? O que tem por trás disso, né? É mais fácil a gente julgar. É rebelde, é desobediente e tal, mas o porquê? O que acontece, né? Tem uma frase, eu ainda não... Eu perco, né, alguns dos autores porque eu gosto de ler muito. E Sim. frases de impacto, para mim, têm grandes significados. Tem uma frase que fala que são as perguntas que movem o mundo, né? Eu gosto dessa. E aí, verdade. sim. E não as respostas, né? Exatamente. E hoje a gente vive para responder.
Uhum. para dar direcionamento, para dizer o que a pessoa tem que fazer. Uhum. E a gente perde, talvez, ali uma oportunidade também de aprender. Porque quando você faz uma devolutiva para uma criança, para um adolescente, ou para a própria parte adulta, com uma pergunta dentro daquele sentido que ela está buscando, ela também consegue um ressignificado. Ela também consegue se encontrar. Sim. Então, isso faz parte dessa conexão familiar, porque vai estimulando as pessoas a criar uma autonomia, um pensamento crítico, e elas conseguem desenvolver diálogos riquíssimos, Uhum. né, que conseguem chegar num denominador comum dentro daquilo que a família está experimentando. Sim. Né? Então, quando a gente fala de família, a gente fala de família, a gente fala de relações no trabalho, a gente fala de relações nas escolas, nos espaços sociais, nos espaços públicos. Porque tudo isso, todo esse sistema nasce dentro da família. Sim. Então, a família hoje ela é um ninho que sustenta todo um universo de relações interpessoais. Sim. Então, a gente, quando traz o programa, fala, Kelly, mas o foco é família? Não, o foco é pessoa. Uhum. Né? Nós trazemos a pessoa para essa centralidade, porque através da pessoa ela gera outras comunicações, com outras relações, com outras experiências, e isso gera riqueza de conhecimento. Sim, é verdade. Né? E a própria palavra diz que o conhecimento nos liberta, né? O conhecer liberta. Então, quando você move essa pessoa a pensar mais por meio de uma pergunta, ou por meio de uma discussão saudável que gera um bom diálogo, nós construímos coisas fantásticas. Né? Verdade. Então, nós precisamos querer fazer isso mais. Nós precisamos nos dedicar tempo para que essas situações de ações dentro da família, como eu citei, numa mesa de café, na hora do almoço, na hora do jantar, promover esse encontro, né, entre as partes, gera saúde, Verdade. gera inteligência emocional, gera estrutura para as pessoas ter munições para passar por situações de conflitos e desafios, porque é dentro de casa que se constrói. Né? Eu brinco com os meninos, a família é o grande laboratório da sociedade. A família é o grande experimento. Os primeiros cientistas nascem dentro da família. Sim. Né? Com as suas Não é experiências ali, verdade? né? Às Seus vezes, testes. Os testes. Né? E nós temos hoje uma situação em que o frenesi do trabalho, a correria, né? Tudo que é tudo para ontem, tudo muito sangrando as pessoas, o horário de chegar no trabalho, o horário de produzir, hora extra, e tantas obrigações que limitam as pessoas ao diálogo. Né? E tem uma... Eu já vou entrar, e eu gosto de citar os exemplos das minhas vivências. São maravilhosas, né? Hoje eu atendi uma cliente, a gente não pode falar o nome, né, por Claro. questões éticas, mas ela tem 13 anos de idade. E eu tenho meus 44 anos de idade. E o que eu aprendi hoje, a riqueza que essa menina trouxe para dentro da clínica, foi de uma grandiosidade que a faculdade, claro que nos dá, né, em questões teóricas e científicas, mas a vivência prática, a gente tem que ter um ouvir muito sensível para aquilo que eles querem contribuir. E hoje eu disse para ela, falei, olha, hoje eu tenho que te agradecer, né, pelo bem que você me fez estando aqui. Quando ela disse, eu perguntei para ela se discutir era saudável, no ponto de vista dela, positivo ou negativo. E ela falou assim, os dois. Os dois. E eu esperando ouvir algo assim, tipo, é negativo. Ou negativo, ou é positivo, mas não os dois, né? Porque a gente, na parte adulta, a gente vem com essa visão, Carlos, de que nós sabemos de tudo. Uhum. Né? E a gente subestima a inteligência das crianças, dos adolescentes, achando que eles não sabem nada. Sim. Quando ela disse os dois, ela me trouxe um enfrentamento, um desafio. Uhum. Que ali eu tive que buscar na minha biblioteca, né, intelectual o que eu ia fazer de devolutiva para ela naquele momento. Aham. Eu falei para ela, então tá, você me falou os dois. Eu esperava uma só resposta. O que você entende dos dois? Dá um exemplo de cada, né? E maravilhosamente ela conseguiu explicar o que estava na Sim. mente dela e ampliou a minha forma de pensar. Sim. Então é isso que eu quero trazer hoje nessa discussão que nós estamos tendo aqui, que quando a gente fala de configuração familiar, nós precisamos entender que entre essas partes vai haver questionamentos, vão haver os porquês da vida,
vão haver indagações filosóficas, Sim. né? Hoje eu falei para ela, hoje nós duas vamos viajar aqui. Falei para ela, nós vamos precisar de um copo com água, com açúcar, para acalmar depois. Você me fez lembrar, a gente tava batendo um papo, né? Eu e a Johanna, a respeito de pecado, né? O que era pecado, né? Aí eu perguntei, ela falou assim que depende. Aí eu, meu Deus, depende? Como assim depende? Ela falou, depende, pai, que, por exemplo, os irmãos da Adventista é pecado trabalhar no sábado. Para nós não é. Falei, é verdade, então depende. Depende baseado em quê? Qual que é a leitura que é Exato. feita, né, e tudo mais. Mas eu tô falando, essa geração, gente, que tá vindo aí, não é uma geração que engole só é sim ou não e pronto e acabou. Eles querem entender. Precisam. Eles são, né, não vou dizer questionadores no sentido negativo, são questionadores de um ponto de vista positivo. Eles Sim. estão tentando pensar um pouco mais profundo. E nós precisamos o quê? Refrigerar. Tem uma técnica que eu uso muito nos atendimentos, em qualquer situação, que é a 478, que é da respiração. Certo. É uma técnica muito simples, mas ela ajuda as pessoas a pensar, a oxigenar o cérebro, né? Uhum. A trazer a pessoa para aquele momento que ela está vivenciando ali. Então, o que você fez com a Johanna, talvez até no seu inconsciente, você respirou. Falou, nossa, minha filha trouxe algo diferente do que eu Uhum. esperava ouvir dela. Sim. Então, naquele momento, você respira, você tenta entender. Você não compreendendo, você pergunta para ela. Uhum. Depende como. Qual que foi o seu ponto de pensamento que você chegou nesse depende? Uhum. Fala para mim. E aí você, do outro lado, precisa ter paciência para escutar. Porque ouvir é diferente de escutar. Hoje as pessoas, o ouvir é naturalmente. Bate a mão na mesa, você ouve. Cai uma chave no chão, você ouve. Escutar, você depende de ter uma prática mais de parar, olhar olho no olho. Você entender para transformar aquele pensamento. Então, isso faz a diferença. Então, na sua abordagem, na sua discussão com a Johanna, e na minha hoje com a minha cliente, que foi o máximo, o ápice do meu dia. Então, eu queria dizer para ela que discussão era no ponto positivo. Por que que culturalmente, quando você fala assim, eu vi um casal discutindo, a gente leva para o campo, na maioria das vezes, para o lado negativo. Negativo. É uma briga, né? Então. Exatamente. E aí eu falei para ela, aí eu perguntei para ela, na verdade. Eu falei, tá, no campo da negatividade, a discussão, o que você entende que é? Ela falou, quando eu ouço a pessoa gritar com a outra, ou a outra bate a porta, ou faz que faz chantagem emocional. Você não me ama. E aquela vira uma discussão que ela sai do campo da saúde, né, da comunicação, e passa a adoecer. Porque gera um silêncio e não gera uma resposta positiva àquelas pessoas. Sim. E perguntei, e aí agora do ponto positivo? Ela falou, do ponto positivo eu só tinha falado. Mas eu não sei. Eu falei, aí você me pegou, né? Então, dentro desse cenário, com leveza, dentro daquilo que a criança ou adolescente vai compreender, o vocabulário, né, a simplicidade e a ausência de ameaça. O pai e a mãe não precisam mostrar o tempo todo que eles são a autoridade da relação pais e filhos, que eles não são detentores da verdade única, absoluta dentro dessa relação pais e filhos. Até quando precisa usar aquela frase, quem manda aqui sou eu, eu acho que já não está mandando já mais. incita a ira, né? É, Você já provoca distanciamento. O filho já olha para você e fala, poxa, que falta de sabedoria, que falta de discernimento, a pessoa que não sabe dialogar, uma pessoa que não sabe trazer uma discussão de pontos de vista diferentes. Sim. Então, o que eu digo para os pais, quem está gestando aí, é a turma do Elon Musk, é essa turma do Facebook, seres humanos gestam seres humanos, que são capazes de pensar, de raciocinar, de fazer indagações, de trazer discussões, de pensar diferente. E aí você quer que o filho pensa e exerça o papel de ser e existir conforme o seu olhar, conforme a sua experiência. Então, a chance disso dar certo é mínima e a chance de dar errado é muito grande. É muito grande.
Então, E- vamos... Vamos lá para as nossas perguntas. Vamos. Inclusive, gente, você que está aí nos prestigiando com a sua audiência maravilhosa, já são amigos, né? Uma família, 89.7 Maravilha Uberlândia. Pode mandar sua perguntinha aqui para a gente pelo 99765-8989. 34 é o DDD 99765-8989, tá bom? 8989 é o finalzinho, 9765-8989. Pode mandar sua pergunta que vai ser uma alegria a gente poder ter aqui. Você tem alguma coisa aí, que a Leomara, da semana passada, que ficou pra gente responder? Não, tem. Olha que tem. Eu fiz uma seleção, como todas as semanas eu preciso fazer. Aham. Dentro dessa seleção, eu vou explicar para os nossos ouvintes como faço, porque tem Sim. gente que fala assim, Kelly, você não respondeu minha pergunta. Meu Deus. Gente, falo. vocês não vai pra agressão, não. Pera aí. Eu disse assim, olha, às vezes a gente precisa contextualizar numa Aham. forma um pouquinho mais ampla para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Uhum. Então, a pergunta foi com relação à família mosaico, né, que é o que a gente explicou. O que é essa família modo mosaico, né? Esse modelo também de família que compõe a sociedade. Imagine você que eu tenho um casamento, Carlos, Uhum. e eu tive filhos desse casamento. Certo. E você foi casado e teve filhos Também. né, no seu relacionamento. E aí, num determinado momento, nós dois nos separamos e no caminhar da nossa trajetória, nossa jornada, nos encontramos e entendemos que a gente pode construir uma nova família. Certo. Então, eu com os meus filhos do meu primeiro relacionamento e você com os seus. E essa conjuntura que a gente traz aqui desse novo elo, desse recomeço, é o que a gente traduz hoje como família mosaico. E a pergunta foi, como que eu lido com os filhos da minha namorada, que a gente agora está querendo casar, Certo. e eu não tenho habilidade para lidar, eu fico receioso como conversar, e eu não vejo abertura da parte dos filhos dela. Uhum. E também tem a situação que os meus filhos mordem de ciúme de mim quando Ixi. ela está perto. Pois é. Vamos falar sobre isso, E aí hein? chegou outras perguntas. Como Aham. construir uma família nova sem apagar o que já existia? Como alinhar a comunicação entre os adultos? Uhum. Né? Como cuidar dos filhos de forma que as crianças respeitem os sentimentos e as histórias umas das outras? Então, olha, são muitas perguntas riquíssimas. São bastante. E sempre lembrando, né, que ali no início aqui do nosso bate-papo, que, né, você é psicóloga, estudou muito para isso, né, é pedagoga também, então você consegue colocar de forma muito didática, né, e com conhecimento científico, e a gente sempre traz aqui o embasamento da palavra também sobre esses temas. A Bíblia declara que os filhos são herança do Senhor. E o que eu percebo, às vezes, nessas relações onde acontece, infelizmente, né, o divórcio, às vezes o pai ou a mãe, né, esse irmão, essa irmã, não tem sabedoria e ele tem algum tipo de... Eu não tenho outra palavra para descrever isso, mas algum tipo de rancor, de raiva do ex ou da ex-parceiro. E, às vezes, ele usa os filhos para poder ferir o outro. E num tipo de relação como essa, que o pai ou a mãe está usando os filhos para ferir a outra parte, a única pessoa que é prejudicada, eu posso te garantir isso, são os filhos. Os filhos são muito prejudicados quando esse ex-casal usa dos filhos para poder tentar causar mal ao outro. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui é que você lembrasse disso, que os filhos são herança do Senhor. Eles são bênçãos de Deus e nós não podemos usá-los com esse tipo de sentimento negativo. Isso não vai abençoar a vida deles. E Deus, quando nos coloca como pai, como mãe de uma criança, de um filho, de uma filha, isso é uma missão que Deus está nos dando. E eu tenho certeza que a coisa que vai te trazer mais alegria nessa terra é você concluir essa missão com êxito. Sem usar seus filhos, mas fazer deles o que a Bíblia diz, como flechas na mão do valente. Aqueles que vão acertar o alvo, que vão chegar e viver o propósito de Deus nessa terra. O Carlos trouxe algo aqui que a gente vai precisar dividir em partes. Vamos lá. Vamos partir esse trem. Eu ia dar um exemplo. Mineiro nem conversa vou. assim, né? Vamos fazer Vamos igual a partir esse mexerica. trem. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é... Quando nós nos casamos, a gente não tem pretensão de separar ou de divorciar. Mas acontece várias situações ao longo dessa jornada chamada casamento
que em muitos momentos as partes entendem que talvez é melhor cada um seguir o seu caminho, para que haja até um espaço de paz, né, dentro da família. Que às vezes o casal está tanto atrito, tantas discussões no sentido negativo, né, da situação de gritarias, xingamentos, mau exemplo para os filhos, bateção de porta, agressão física, verbal, até violência física. Então, essa violência intrafamiliar, a gente precisa abrir o olho para isso. Então, nós temos várias situações que podem ajudar você. Se estiver vivendo nessa realidade, procura um terapeuta de casal, né? Procura uma orientação psicológica para que vocês consigam entender. Havendo recurso para que haja um entendimento e uma saúde dentro dessa família, benção maravilhoso, demais. é muito e tem bom. muito casal que consegue, né? Havendo Tem. uma ajuda externa, acertar os ponteiros ali entre Muito, eles. existe sim. E existe aquele momento que uma das partes fecha o coração, entende que não tem como mais se doar para como marido ou como esposa e decide cada um seguir os seus caminhos de forma diferente. E tendo filhos, a gente precisa ter um olhar muito mais profundo. É verdade. Primeiro ponto, que essa criança, ela precisa de referência. A principal referência é a biológica dela. Pai e mãe biológico. Essa é a primeira referência que a criança tem. Segundo ponto, essa criança precisa de norte. Ela precisa de uma orientação de o que está acontecendo com a minha família, que o meu pai agora não está aqui e a minha mãe não está com o meu pai. Essa criança, ela precisa ser orientada o porquê dessa separação, o que está acontecendo com esse divórcio, porque ela está perdendo ali a imagem de família que ela se construiu desde o seu nascimento. Então, nessa conjuntura de que agora cada um vai para o lado e os filhos permanecem, eles têm o direito de saber o que está acontecendo. Então, eu sempre opto para os casais, senta na sala, faz um diálogo, diz para eles que quem está separando é marido e mulher, porém, pai e mãe não separa. A responsabilidade do pai de sustentar, de continuar sendo o provedor dessa criança, de continuar sendo o conselheiro dessa criança, de continuar sendo a referência, né, masculina dessa criança, continua sendo do pai. Ele está abrindo mão do direito dele como homem, da mulher, né, na questão da sexualidade, na questão de dar aquele suporte ali no campo íntimo. Mas como pai, isso não é negociável. Porque a criança ela não pode ser penalizada por uma situação que ela não gerou, por um conflito que ela não gerou. Sim. E aí, quando essas partes saem feridas, né, a parte adulta, uma dessas partes, ela fica com a ferida profunda, em grandes momentos, ela faz uma contra-transferência para a criança. Sim. E aí ela começa a entrar na questão que a gente chama de alienação parental. Aí ela começa a falar mal do pai, ela começa a trazer situações que talvez até esse homem tenha feito, mas começa a compartilhar com a criança. A criança não é confidente da mãe. Sim. A E criança, nem do pai, né? O nem do também não pai. pode fazer Essas isso. crianças não têm capacidade cognitiva suficiente, nem experiência de vida suficiente para ser conselheira e ouvinte da parte adulta. Então, isso aqui já é algo que a gente precisa não só discutir, como aprofundar também, para que a gente pare de adoecer nossas crianças. Para que a gente pare de trazer uma precocidade para essa mente infantil, porque ela não tem como ajudar. Ela não tem como fazer nada. Ela não pode sequer tomar partido, porque o amor dela não pode ser repartido. Não. Ela ama pai, ela ama mãe, na mesma visão que Deus nos ama. Sim. Deus não ama mais quem está na igreja e ama ama menos quem né? está fora da igreja. Aham. Ele ama por igual. Então, dentro das famílias, a gente precisa ter essa leitura, e é uma leitura de discernimento, de amadurecimento, porque tudo que a gente vê no campo das escolas são crianças que levam suas dores emocionais e não sabem nem sequer externar o que estão sentindo. Sim. Então, essa é uma parte que a gente divide da sua fala, Sim. que é a alienação parental e o porquê das separações e divórcios. A outra situação é quando vem o recomeço. Essas partes encontram outras partes adultas, né, e vão se recomeçar tendo essas crianças. O primeiro ponto, a parte adulta já tem
uma experiência vivenciada, Uhum. já tem conexões vivenciadas. E ela já sabe o que ela quer e o que ela não quer. Sim. Em contrapartida, nós temos crianças envolvidas, adolescentes envolvidos. Essas crianças e esses adolescentes, tudo para eles está em processo de adaptação. Uhum. Então, esse processo de adaptação, ele não vai absorver o que as partes adultas estão trazendo de forma forçada, de forma Uhum. brusca. Então, ele precisa de ter o tempo dele respeitado, o espaço dele respeitado. Não pode ser obrigado. Eu vejo algumas configurações familiares em que os pais obrigam essas crianças a respeitar o novo namorado ou a nova namorada de forma abusiva, de forma obrigatoriedade em cima da criança, de que ele tem que aceitar porque o pai entende que é o melhor para ele. Cada pessoa tem o seu tempo. Verdade. E isso também é de direito da criança e do adolescente. Respeite o tempo deles. Uhum. Comece a conversar, comece a se apresentar, comece a dizer quais são as suas perspectivas para uma nova família, os seus novos sonhos, onde que eles se encaixam nesses sonhos, Uhum. onde eles são importantes nessa nova constituição de família mosaico, como que ele vai lidar com isso na escola. Você conhece um coleguinha que os pais separaram e casou de novo? Você conhece algum coleguinha na sua escola que teve dificuldade de adaptação, mas que conseguiu vencer esse obstáculo? Sim. Traga essa criança para a vivência real de que eles estão, né, no momento. Traga essas crianças, esses adolescentes, para ajudar você a entender como que pode trazer soluções saudáveis sem que eles se sintam de alguma forma feridos, né, e invadidos também. Então, esse cuidado é de responsabilidade da parte adulta. Uhum. Se você não consegue, busque ajuda, busca psicólogos, terapeutas familiares, busca conselheiros, né, que você entende que são pessoas sensatas, que têm uma visão, eu digo uma visão neutra, porque não vai ser tendencioso nem a parte adulta, nem a parte da criança ou do adolescente, mas que vai conseguir fazer uma mediação de conflitos. E isso vai ajudar bastante, né, gente? 12h43. Daqui a pouquinho tem o sorteio, hein, gente? Ainda dá tempo de você participar do sorteio da Érica Rezende Concept, da Avenida Francisco Ribeiro 427, no Santa Mônica. Você tem um atendimento diferenciado para deixar seus cabelos maravilhosos, viu? Érica Rezende Concept. Daqui a pouco o sorteio, segue a página dela, manda seu nome no nosso WhatsApp 997658989, você já vai estar participando. E Kelly, querido, eu estava ouvindo aí você falando a respeito disso, depois desse período de adaptação, que exige um tempo e tudo mais, né? Eu penso, aí você me ajuda a construir essa ideia, que depois precisa haver, eu acho que todo lugar tem que ter um acordo muito claro feito ali. Então, se os meus filhos, né, vão agora para casa ali onde eu estou tendo um novo relacionamento e essa outra pessoa também tem filhos ali, nós precisamos de regras muito claras para todo mundo viver em harmonia, né? Sim. Porque senão, se nós não tivermos um acordo ali, fica às vezes meio indefinido. Eu posso chamar a atenção do filho do outro? Não posso. Ajuda nós a entender isso aí. Eu acho Kelly. isso fantástico. Eu falo, Deus, não foi eu que escolhi a psicologia. Foi a psicologia que me escolheu. E eu fico muito feliz com isso. Aham. Num cenário como esse, uma ação maravilhosa. Uhum. Você dá uma folha em branco para cada uma das crianças. Olha. Se for criança que não escreve, que ainda não é alfabetizada, pede ela Aham. para desenhar. Para desenhar. Ou ela tem o direito de fala. Se for Uhum. criança que já está alfabetizada, que sabe escrever, pede elas para escreverem. Desenha uma casa. Elas vão desenhar uma casa. Uhum. Na casa, nós temos o quê? Nós temos o dia do lixo, nós precisamos de banheiros limpos, Uhum. nós precisamos de quartos organizados, nós precisamos de roupas dobradas, nós precisamos de entender que tem o horário do café da manhã, do almoço, do café da tarde, do jantar. Nós entendemos que precisamos ter tarefas feitas, o horário de acordar para ir para a escola. Combinado, pessoal? Combinado. Agora, cada um vai para o seu espaço, vai para o seu quarto, vai para a mesa, para onde vocês quiserem. Uhum. Escreva o que você pode fazer para a gente manter essa harmonia de que todo mundo aqui concordou. Concordou, certo. Então, aí Olha agora que cada um dica vai de fazer. ouro, hein, gente?
Aí, na hora que todo mundo terminou, e isso as partes adultas também, Aham. não são só as crianças. Os adultos têm que se envolver. Precisa. Depois que todo mundo escreveu, Uhum. beleza. Faz uma mesa do café da tarde ou café da manhã, não sei. Quando vocês reúnem na empresa, que vocês querem falar com os trabalhadores ou nas igrejas, vocês não fazem o coffee break? Faz. Não faz aquele momento de distração? Uhum. Aquilo tem um significado cognitivo para o nosso cérebro. Você traz leveza para aquele momento. Sim. É um desarme também, né? Exatamente, essa é a palavra-chave, um desarme. Uhum. Ou seja, nós estamos no momento família, mais importante que o momento do trabalho, talvez, mais importante que a reunião que você faz na sua igreja, com certeza, Uhum. porque a Bíblia fala isso, que primeiro é a família, depois a igreja. Exatamente. Então você faz um coffee break ali, e aí você traz todo mundo para a sala ou para a cozinha, onde você achar melhor na sua casa. E aí vocês vão dizer, quem pode ser o responsável por retirar os lixos? Aí não é o lixo só do meu quarto ou só do banheiro, da casa. Sim. Porque a criança e o adolescente, ele precisa entender que ele faz parte do sistema. Aí você vai ficar por conta da louça. Você não vai lavar só o prato que você sujou. Você vai contribuir com todos os pratos da casa. Uhum. Porque, e aí você vai dizer, olha, o pai e a mãe vai cuidar da limpeza geral e vocês vão cuidar da manutenção. Porque a gente entende que vocês estão no momento de aprender. Tem Sim. criança que vai lavar uma panela e fica engordurada. Uhum. Mas aí a mãe briga, faz fazer de novo. A panela fica engordurada de novo. Aí sabe o que você percebe? A criança não tem força motor o suficiente para Pra ligar uma fazer aquela panela. limpeza. Aham. Então, ela está tendo uma noção de que ela tem uma corresponsabilidade, mas a parte adulta está dizendo, olha, tudo bem. Depois eu vou lá, dou uma vou fazer, refazer, mas eu sei que ela está dando a contribuição dela. Sim. Então, eu não vou tirar, você não sabe fazer, você não faz direito, vai ter que repetir 3 vezes, até isso ficar bom. Sabe? Aí começa a adoecer a relação da comunicação. Então, a minha sugestão é, faça momentos didáticos, lúdicos, onde todos vão fazer. Com relação a comportamento. Uhum. Crianças, tem as crianças do Carlos e as crianças da Kelly, Uhum. entende? Eu, como mãe, vou dizer, meus filhos, o Carlos agora vai fazer parte da nossa vida. Uhum. E a mamãe entende que ele é um homem sábio, que ele é um homem respeitador, que ele é um homem que vai saber comunicar com você. Uhum. Quando vocês estiverem fazendo alguma coisa que não é respeitoso com a casa, ou com os filhos dele, ou comigo, ou com ele está no direito de chamar a atenção de vocês. Uhum. E o que é chamar a atenção? É a mesma coisa com relação à palavra discussão. A palavra discussão, ela não pode ser só no campo da negatividade. Ela tem a sua positividade. Assim como o chamar a atenção. O chamar a atenção é aquele despertar que você está no caminho errado. Eu estou te chamando a atenção para você voltar para o caminho do bem, do correto. Sim. Então, se você está gritando, se você está xingando, se você está desobedecendo porque você não quer fazer a sua tarefa, se você não está cumprindo com a sua tarefa com a casa, se você não pôs o seu lixo para fora ou se você não arrumou o seu quarto, ele agora passa a ter o direito de chamar a sua atenção, porque ele também ama agora a nossa família. E quem ama, cuida. Quem ama, chama atenção. Isso aí está empoderando, né, as partes ali para... Exatamente. E outro pedido aqui que eu conclamo. Conclamo. Tem essa palavra, né? Conclamo. Tem. Tem sim. Eu imploro, se eu pudesse, vocês vivessem de joelhos, eu joelharia. Tira essa ideia de que trancar criança em quarto escuro educa. Tira essa ideia de Deus que me pôr livre. criança em cima de joelhos, em cima de milhos, educa. Tira essa concepção de que eu falei 3 vezes, agora vai na porrada. Meu Deus. E isso não educa, isso gera traumas, isso gera afastamento, isso gera uma diferenciação entre autoridade e autoritarismo. Não perca a paciência no diálogo. Agora, claro, o cantinho da disciplina, eu sou a favor. O castigo, né? Vai tirar uma coisa que ela gosta ali, né? Nem é o castigo. Eu evito essas palavras. Então, tem pessoas que falam que eu vitimismo demais. Não. Mas então, vamos tirar a Porque palavra. O que seria? a disciplina, o momento da disciplina. Tá. né? Aí pode tirar Você o celular, pode negociar. né? Exatamente. Você pode fazer esse acordo com o seu filho antes do Antes do problema.
Então fala, as olha, penalidades, exatamente, no caso. pegue a folha. Uhum. Eu amo o tal da folha. Deixa eu te falar, os meus clientes, eu atendo Papelaria da meus, Kelly Omara Dias. meus clientes, eles levam tarefas, eu amo quando eles escrevem. Aham. E eles, porque quando você está no ato de escrever, o seu cérebro ele entra numa outra função também, Sim, né? Então ele tem uma capacidade de leitura, de escrita, de ressignificação muito profunda. que legal. Mais do isso. que só a comunicação verbal, a comunicação escrita, É. ela tem a sua profundidade. É tão interessante isso que às vezes eu já participei de eventos que o palestrante ele pede para escrever coisas que você gostaria de dizer para alguém ou coisas que passaram na sua vida e depois quando você vai rasgar e pôr fogo naquilo dá um alívio assim. É, a psicanálise chama de catarse, É né? interessante É muito isso. lindo isso. Então faz parte dessa terapia e escrever É. vai ajudar, né, o cérebro a Muito. compreender. E outra coisa, você tem um documento na sua mão, você faz a criança assinar. Os meninos já né? nascem sabendo Já que nasce papel é sabendo o que é o importante. contrato. Olha só que coisa mais linda. Quando eu faço o contrato com as famílias e os filhos são menores, Aham. os filhos também menores assinam. Assinam também. O nível de responsabilidade deles estarem assinando um contrato, Eu eles não imagino. chegam atrasados na terapia, eles não faltam, Olha eles, aí. eles mantêm a tarefa em dia. Então, pode fazer isso na sua casa, Carlos. Só certinho. para encerrar aqui Aham. esse ponto, Ô, Kelly, assim que você terminar aí, já passa seus contatos, porque tem gente aqui nos ouvindo que quer saber, né? Do sim. seu trabalho, daquilo que você oferece, né? Muitos aqui não estão decididos a divorciar, graças a Deus, mas querem uma ajuda terceirizada para poder acertar as coisas dentro de casa. isso é bom. Isso é bom. Saudável. Então, antes de você, agora que você está nos ouvindo, pega essa dica, faz um cafezinho gostoso, chama esse momento para o calendário da família. É interessante que faça uma vez no mês. No trabalho não tem as agendas lá de vamos rever aqui o nosso plano de ação da empresa, missão, propósito e valores da empresa. As empresas sempre nos convidam para fazer essas ações para manter a produtividade da empresa, né, saudável. Então faça na sua casa também. Tira um dia do mês, né? Vamos aqui rever as nossas regras, vamos rever aqui os nossos contratos interfamiliares aqui. Isso faz bem. Então, você Sim. pergunta à criança, olha, no dia que você estiver temando, dando birra, Uhum. que você estiver tirando o papai e a mamãe do sério, qual é o nosso acordo para eu te chamar a sua atenção, para você me entender? Verdade. Aí você dá as opções. Cantinho da disciplina, sem celular por uma semana, Uhum. sem mesada, vai ficar sem Já seu tem ali dinheirinho. as alternativas. E aí ele vai falar o porquê. E aí, no momento que você tiver, que a criança não estiver obedecendo, você vai lá e Uhum. pega o contrato. Você fala, ó, você que falou. O O papai já tá está só acordado. cumprindo o que você me deu autonomia para fazer. É verdade. E é uma ação, né, de possibilidades que a gente pode ter. Olá, o irmão Guilherme, um abraço para você. Eu não sei se você pegou o programinha aqui desde o começo, tá? Mas o nosso tema hoje, nós não estamos sugerindo divórcio, tá? Às vezes é porque você pegou, às vezes, a nossa conversa no caminho, né? Aí não deu para entender. Mas é o contrário. A gente está falando aqui das perguntas que nos foram enviadas. E várias perguntas que nos foram enviadas aqui tratam a respeito disso, né? Tá, e eu quero também, Guilherme, Isso. Guilherme, eu amo família, né? Eu trabalho com famílias desde que eu me conheço por gente. Então, a família é o primeiro projeto do coração de Deus. Sim. E nós jamais vamos pensar em algo contrário. Uhum. Agora, o que eu te levo a pensar, Guilherme, é no sentido de que quando as famílias não vão bem, Uhum. às vezes o que pastor... é uma realidade do nosso tempo, O pastor já fez visitas, já aconselhou, já teve irmãos, né? A própria palavra fala, se você está vendo seu irmão em situações de dificuldade, vai lá, admoesta uma, duas, né? né? Uhum. Então, nós temos esse papel de cuidar, de zelar e de manter a família, assim como o projeto de Deus tem no coração dele. Sim. Só que, Guilherme, vai chegar um ponto que pessoas não estão conseguindo, né, se manter essa saúde e esse projeto de Deus na sua prioridade. Então, nós evitamos, e nós não dizemos para essa família, nós não vamos cuidar mais de você porque você resolveu separar. Né? O pastor não vai chegar nessa família e dizer, olha, vocês estão proibidos de vir à igreja porque vocês separaram. O nosso papel é acolher essas pessoas, independentemente da escolha que elas precisaram fazer para se manterem bem.
Então, Guilherme, eu te agradeço muito pela sua participação. É muito válido, porque como você chegou na metade do programa, talvez, outras pessoas também. Pode, Então, eu quero tá com essa reforçar dúvida, isso. Que a família é o presente e é o projeto de Deus Mas, e vai ser sempre. sim, e mais um Nin- pontinho, Kelly, que até uma pessoa apontou aqui, mas tratar só com punição. Não, gente, calma, é porque não deu tempo da Kelinha chegar. Nós íamos chegar na parte da recompensa. No contrato, pode ter a recompensa também. Olha, Sim. saiu fora do esquema, é essa punição, mas nós estamos fazendo tudo direitinho, tem recompensa. Exatamente. Ó, eu nem vou fazer divulgação hoje, o Carlos faz depois, né? Deixar aí com ele e o Júlio. O que que acontece? Quando está no contrato, essa parte da criança, dela ter consciência do que ela pode e o que ela não deve, aí é a parte adulta. A parte adulta precisa identificar aquilo que foi feito, que foi proposto, e aí eu indico um calendário das estrelinhas. Lavou, cumpriu, pôs o lixo certinho durante a semana, uma estrelinha. Uhum. Ah, lavou a louça, ajudou o irmão, que nem era papel dele, mas ajudou o irmão, ele foi além do que ele se propôs, 2 estrelinhas. E aí vocês podem negociar. Quantas estrelas? 5 estrelas, um sorvete na praça. 15 estrelas, uma É pizza. uma coisa lá que a criança Exatamente. gosta, né? 30 estrelas, o piquenique com os coleguinhas. Ah, E aí, é tudo situações dentro da capacidade financeira da família, dentro do potencial de tempo que a família pode ter. A criança nunca vai te pedir nada além do que você não possa dar. olha que Você coisa. pode criar o Cine Pipoca. Olha, a família que o papai cumpriu com as obrigações, a mamãe cumpriu, a família inteira cumpriu. Hoje nós vamos ter o Cine Pipoca. Uhum. Aí você põe, estica lençol, né? Põe luz de vela. E aí você cria o cenário do cinema, joga colchão na sala, arreda Aham. o sofá. E faz né? aquela festa. Joga aquela meninada toda deitada na sala. E aí você põe pipoca, põe sorvete, põe chocolate. Então, é isso que a gente precisa. Trazer para a simplicidade o educar. Uma mãe falou para mim assim essa semana, é tão difícil educar? Eu falei, olha, não é difícil educar. Quanto mais você dizer que é difícil, mais situações de desafios você vai ter e menos você vai conseguir, né, trazer de positividade. Educar é uma arte que você tenta acertar, comete alguns erros, mas no final você tem uma obra-prima, você tem uma arte que é sua, Olha que bem. né, construído por você. Então, pais que vocês estão nos ouvindo, mães, familiares que ajudam, né, no educar dessas crianças, não desistam dos seus filhos. É verdade. Não abram mão das suas famílias. Em Não nome de negocie o Jesus. tempo de qualidade que você tem com eles. Sim. Abra mão, né, às vezes, de algumas ações que estão em excesso, para que você priorize também esse momento com a sua família. Glória a Deus, viu? Um abraço aos irmãos aí da SOS Portões Eletrônicos. Deus abençoe vocês aí. Obrigado pela participação. Um abraço pro querido Guilherme também. Gente, nós vamos fazer um sorteio aqui que chegou a hora de sortear da Érica Rezende Concept. Bora sortear. E você que está aí, que colocou seu nome aqui, vai poder participar desse momento tão especial, exclusivo para as mulheres, tá bom? Ó, eu vou pedir para a IA sortear aqui, nós vamos sortear, que a Linha daqui a pouco vai despedir de nós, já deu a hora, né, gente? Vamos sortear uma hidratação, um corte e uma escova nessa ordem. Então, cada número sorteado, o primeiro número sorteado vai ser hidratação, o segundo número sorteado vai ser um corte, o terceiro número sorteado, a escova, promoção aí da Érica Rezende Concept, tá bom? Ô, Iá, fala 3 números para mim em sequência, aleatoriamente, de 1 a 111. Ela vai sortear aqui para nós, viu, gente? É porque vocês não estão vendo aí. Ó, 14, 72 e 103. A Caliane vai ver o nome de quem tá lá na listinha nessa sequência e a gente já vai informar os ganhadores, ou melhor, as ganhadoras, número 14, 72 e 103. Grande Keliomara Dias, psicóloga, pedagoga, bênção de Deus na vida das famílias. Passa seus contatos aí rapidinho pro pessoal.
Eu vou deixar essa missão para o Carlos a Vai. partir da semana que vem, porque a gente E Fala esquece, né, de falar aqui dos contatos. É. Não, tem um irmão aqui pedindo, eu vou mandar no PV dele, Uhum. no privado, né? Ele tá perguntando se você é cristã, se atende família. Já respondi que você é Sim. cristã e vou passar seu contato para ele. pode, é um 34 Isso, passa o 9 WhatsApp aí. 9797-2004. Esse número hoje ele é só comercial. Olha aí. Então, toda a energia que eu tenho, eu me dedico a estar ali no tempo que nós temos para estar interagindo com as pessoas. Então, é no 99797-2004. Que bênção. Kelly Omara Dias, eu quero te agradecer mais uma vez por estar por aqui. Cadê a Caliane? A Caliane falou, sorteia lá que eu vou falar. Olha, gente, eu vou olhar ali os nomes e a gente vai falar aqui para vocês, tá? Porque tá encerrando nosso programa de hoje. Foi o número 1472 do 103. Nós vamos postar no Instagram e vamos comunicar com essas pessoas que foram as ganhadoras aí desse oferecimento da Érica Rezende Concept, ali do bairro Santa Mônica. Francisco Ribeiro, 427. Segue ela aí, vale a pena você fazer um orçamento com a nossa irmã. Mais uma vez eu te agradeço, Kelly Omara Dias. Obrigado, audiência. Deus abençoe vocês. Logo mais às 20 tem o Culto Maravilha. Na sequência vem o Giovanni Gambra com o Uai Maravilha, segunda edição. A rádio de todas as igrejas que toca o som do céu também toca notícias confiáveis. Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã no Almoço com a Palavra. Amanhã recebendo a apóstola Lourdes da Igreja Palavra da Verdade no Almoce com a Palavra. Vamos ficando por aqui na certeza de que o melhor de Deus está por vir. Agradecemos a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Milhões de reais na Caixa. Total de brasileiros que desaprovam o presidente Lula atingiu 61%. Levantamento mostra que 179 integrantes do Ministério Público Federal receberam valores acima do teto salarial em todos os meses de 2025. Projeto propõe teor mínimo de cacau e pode elevar preço dos chocolates. Homem mata a esposa a tiros após discussão em Belo Horizonte. Irã rejeita a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo e o fim da guerra no Oriente Médio. Na Receita